A paz do Senhor Jesus para todos que estão aqui conosco no nosso canal, Evangelista Douglas Roberto. Hoje queremos trazer um momento de edificação, uma reflexão da Palavra de Deus para as nossas vidas e que você, ao ouvir esta palavra, compartilhe nos seus grupos, compartilhe entre os seus amigos e assim o Evangelho de Deus possa estar sendo pregado através das nossas vidas para a glória do nome de Jesus. Nós queremos trazer um momento de reflexão da palavra de Deus nesta manhã em Mateus capítulo 20 e o versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A palavra de Deus nos ressalta acerca da parábola dos trabalhadores da vinha, onde Jesus ensina que o reino do céu era comparado a um homem que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ele foi, encontrou um grupo e disse: olha, vão para a vinha e eu vou pagar 1 denário a vocês. E foi na hora sexta, na hora nona e na hora 1ª, e assim ele procedeu. No entanto, ele disse ao seu administrador que executasse o pagamento começando pelos últimos e indo até os primeiros. E quando ele pagou aqueles que trabalharam a última hora, receberam 1 denário, e depois os que trabalharam na primeira hora, pensariam eles que receberiam um pouco mais, pois eles pensavam consigo mesmo: ora, nós suportamos a fadiga e o calor do dia inteiro, mas receberam 1 denário cada um. No entanto, eles, não estando satisfeitos, começaram a murmurar, a resmungar, e o dono da vinha disse: olha, eu não faço nenhuma injustiça, porventura não é justo fazer o que quero com o que é meu? Eu quero pagar esse aqui tanto quanto a vós. Aleluia! E nós vemos, amados irmãos, que Jesus, concluindo esta parábola, ele disse que assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Há tantos que já foram chamados para a obra de Deus, para trabalharem na seara do Senhor, e que agora já estão insatisfeitos em fazer a obra de Deus, e agora já estão murmurando, e agora já estão se vindo como que impedimento, sendo uma pedra de tropeço para aqueles que foram chamados na hora 1ª e que estão fazendo a obra de Deus. Aqueles que chegaram agora com alegria, com aquele aleluia, com aquele vigor espiritual de ter entregue a sua vida, ter ingressado nesse instante na obra de Deus. E aqueles que há tanto tempo já trabalham e são pessoas autoritárias, prepotentes, que apontam, que julgam que não deve ser feito assim ou desta maneira. Amado irmão, todos nós que já servimos a Deus somos chamados. Fomos chamados para trabalhar no reino dos céus, no reino de Cristo aqui na terra. Trabalhar na obra de Deus. O que foi chamado primeiro, com certeza, é para ter mais experiência. Mas aquele que foi chamado agora, na hora última, nesse último tempo que nós estamos vivendo, também são úteis. Também eles
serão usados, receberão os talentos, os dons espirituais para trabalharem nessa última hora. Aleluia! Mas além de ser chamados, o bom mesmo é ser um escolhido. Veja que a palavra diz assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqueles que foram na hora nona e na hora sexta, a Bíblia não os menciona tanto aqui nesse texto. Mas quando nós aplicamos este versículo, essa parte B do versículo, para a nossa vida espiritual, todos são chamados para ser salvos. A salvação é para todos, né? A Bíblia diz que Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Tito, a Bíblia diz que, Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Romanos 10,9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então muitos são chamados, muitos ingressam na obra de Deus, entregam a vida a Jesus, mas não tem a firmeza, não tem raiz, não tem estrutura espiritual para se portar até o fim. Mateus 24:13 diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O importante é ser um escolhido, e são poucos, a Bíblia diz. Ela diz que muitos, a maioria, são chamados. Um número maior é chamado, agora escolhido é pouco. Aquele que suporta a afronta, aquele que suporta as provações, aquele que suporta perseguições por amor de Cristo e do Evangelho, aquele que faz uma autoanálise de si mesmo e ora desta maneira, dizendo: Senhor, perdoa-me por não ter me compadecido de almas que estão indo para o inferno, de homens que estão gastando seu tempo com coisas supérfluas, com coisas passageiras e efêmeras. Perdoa-me quando nós sabemos fazer o bem e não o fazemos, estando nós na condição de chamados. Para ser escolhido, irmãos, nós precisamos nos entregar a Cristo sem reserva. Precisamos que o amor de Deus seja derramado em nossos corações. Que o amor do Senhor seja derramado nos nossos corações. E que nós possamos resgatar as almas, as vidas que estão aí, partindo para uma eternidade sem Cristo de forma prematura. Pessoas que auto se destroem, e nós, na condição de chamados, muitas das vezes não estamos indo ao encontro daquelas vidas, resgatá-las, porque assim muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que, aleluia, eles arregaçaram as mangas e ganharam almas para o reino de Deus. Aqueles que sentiram, aleluia, o preço da chamada, louvado seja o nome do Senhor, e reconheceram que Cristo padeceu na cruz por nós e que nós também temos a missão de levar o Evangelho a todos os outros. Que esta palavra sirva para nós de motivação, de incentivo, de reflexão, para fazer uma autoanálise. Não é para apontar ninguém, apontar o defeito do irmão A ou da irmã B, não. É para olhar para dentro de nós e dizer: Senhor,
Eu já sou um chamado, mas eu quero lutar para ser um escolhido para ir para a mansão celestial. Amém.